Muito boa noite a todos e todas. Estamos iniciando mais uma live em tempos de pandemia. Vou pedir para vocês desligarem o microfone, que está dando uma super interferência aqui. Então é isso, a gente está iniciando mais uma live. Essa noite, com muita alegria, a gente vai abordar o tema da luta comunitária, da luta popular. A gente tem aqui os nossos convidados, a quem eu quero agradecer já, desde já, vocês três, companheiros de luta, né, que representam setores populares da nossa cidade de São Leopoldo. Quero agradecer, então, ao Eduardo Vaz, o Duda, né, que está aqui representando o Fala Feitoria, que é uma mídia alternativa de comunicação aqui da Grande Feitoria. Vocês têm feito um excelente trabalho em prol da nossa região leste. Quero agradecer ao Wilson, né, mais conhecido como Cabeça. Se falar Wilson, as pessoas não vão saber quem é. Então, Cabeça, muito obrigada. O Cabeça é o presidente da AMBAV, gente, que é a Associação de Moradores da Vicentina. Também eles têm feito um trabalho extraordinário na região oeste da cidade. E quero também saudar ao Cristiano Schumacher, que é líder do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. O Cristiano representa um movimento que no Brasil faz uma luta extraordinária em defesa da habitação, da reforma urbana, do direito à cidade. E nesse processo de pandemia, os movimentos sociais e comunitários, eles têm também se ressignificado, né? Nós temos as nossas pautas específicas, mas a pandemia nos colocou num protagonismo social muito grande, de luta por direitos, de garantia de direitos para a população, para a nossa comunidade. Então, quero agradecer a todos e todas que já estão entrando aqui na nossa live. Quero pedir que todos que estão aqui compartilhem, né, a nossa live para ela chegar ao maior número de pessoas possível. E já, de imediato, eu vou começar passando rapidamente para uma saudação de cada um de vocês. Então, a gente vai ouvir o companheiro Cabeça, né, que vai se apresentar, vai dar boa noite, vai dar as boas-vindas, até porque a comunidade da Vicentina deve estar atenta hoje para acompanhar o presidente dessa associação participando aqui desse importante debate. Boa noite, Cabeça. Tem que abrir o teu microfone e aí sim a gente vai conseguir te escutar. Beleza. Perdão. Boa noite a todos vocês, boa noite, Ana, boa noite, Cristiano, boa noite, Duda, né? Quero mandar um boa noite especial para a comunidade da Vicentina, né? E dizer que é uma honra, né, estar participando de uma live com pessoas tão importantes aí, né, com pessoas... Eu sou meio envergonhado, mas estou me soltando um pouco já nas lives, estou ficando acostumado, vou fazer o quê, né? Tem que representar o meu bairro, né? Vamos lá. Vai ser muito bom, eu peço que todos acompanhem e compartilhem, que vai ser bem legal. Obrigada, Cabeça. Vamos lá agora, vamos passar aqui para o Duda, né? Eduardo, mais conhecido como Duda. Tu vê, todo mundo tem que ter um apelido, né? Isso já nos populariza na nossa caminhada. Então, o Duda vai falar aqui pelo Fala Feitoria. Boa noite a todos, boa noite, Ana, boa noite, Cristiano, boa noite, Cabeça. Estou muito contente em participar desse bate-papo, representando o Fala Feitoria. Primeira vez, eu acho que muitos até conseguiam olhar a página, mas não entendiam, ou ficavam curiosos para saber quem é que está à frente da página. Então, a gente está aí, primeira vez, nesse momento difícil, né, que a gente está passando, que é esse da pandemia. Então, o Fala Feitoria está aí, estamos hoje mostrando realmente a cara, né? Quero dar um agradecimento aos meus companheiros aí, o Rudimar, faz parte do nosso grupo aí, o Rudimar, Franciele, Carla, Márcia Reginara, que faz parte do Fala Feitoria. Então, pessoal, quero só agradecer o momento e vamos à luta aí, o que precisar do Fala Feitoria, estamos às ordens. Vamos participar desse bate-papo aí, vamos nos ajudar aí a passar esse momento tão difícil que assola o nosso país aí. Obrigada, Duda. Muito obrigada e parabéns a todo o pessoal da feitoria que te apoia e trabalha contigo nesse processo comunitário tão bonito que vocês têm organizado.
E agora o nosso companheiro Cristiano Schumacher também, para dar as boas-vindas, né? Garanto que, como o Cristiano está na nossa live, a nossa live vai acabar repercutindo em todo o Brasil. Boa noite, Ana. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, Sim. Duda. Boa noite, Cabeça. Eu até estava procurando aqui, enquanto vocês estavam falando, procurando o link para nós começar a compartilhar, para fazer muita gente assistir essa live de hoje, Ana. Essa live de hoje tem uma importância, Ana, e talvez tu... ontem eu assisti o Marcon ali numa live em Porto Alegre, juntando a Ilha, a Restinga, a Cruzeiro, e tu hoje aqui tá juntando, bem ou mal, eu tô aqui falando não em meu nome, mas em nome de um conjunto de ocupações de São Leopoldo, tá falando aqui uma articulação forte da feitoria, já tinha, né, ouvido falar, não conhecia o Duda pessoalmente, e tá também a articulação popular da Associação de Moradores, que tem se mobilizado muito no último período. A última diretoria da Ambave tem se diferenciado, eu tenho falado isso publicamente quando vou lá em outros espaços, pela pegada que a turma está. Então, hoje eu acho que é uma live importante para a gente também discutir a crise, a pandemia, o que os movimentos populares e sociais estão fazendo na articulação do povo e, fundamentalmente, falar sobre a construção de poder popular, da construção de poder na periferia, de organização na periferia, de comunicação na periferia e de organização política na periferia. Então, acho que eu queria te parabenizar, saudar todo mundo, dar boa noite e dizer... A gente teve essa conversa esse tempo, há uns meses atrás, né, Cabeça aí na Ambave, sobre a importância disso, né? Eu acho que hoje a gente vai poder aprofundar e eu queria te parabenizar, Ana. Agradecer o espaço em nome do Movimento Nacional do Por Moradia e te parabenizar e desejar um bom debate aqui para todo mundo, para que a gente possa aprofundar esse tema. Um tema que, às vezes, não está muito nos livros, mas a gente que vem da periferia, a gente que tem o pé no bairro, sabe como é importante e qual o potencial que tem a organização do povo e quanto isso é necessário. E cada um aqui do seu jeito contribui com essa organização. Né? Obrigada, Cristiano. Bom, eu quero mais uma vez reforçar a importância de que vocês que estão acompanhando a nossa live compartilhem, o link já está nos grupos de WhatsApp, vamos fazer esse debate chegar ao maior número de pessoas das comunidades, porque realmente quando a gente fala num processo como esse que a gente está vivendo, de pandemia, muitas vezes a gente espera que o Estado dê conta de todas as necessidades básicas da população, seja a prefeitura, seja o governo do Estado, seja a União, é deles que a gente espera a garantia de direitos. Mas, infelizmente, a gente está enfrentando um momento em que o Estado não tem garantido os direitos mínimos da população brasileira. E aqui em São Leopoldo, a gente tem um esforço muito grande do poder local, através da prefeitura, na defesa da vida, da garantia do acesso ao alimento, de várias iniciativas, mas também, se não fosse o esforço da sociedade civil, que vem se organizando e se articulando e fazendo a sua parte também, nós estaríamos numa situação muito mais dramática, né, para a nossa população da cidade. Então, esse é um pouco do tom do debate dessa noite. Mas antes da gente entrar no nosso papo, eu quero homenagear vocês três. Eu sempre homenageio os meus convidados com uma poesia no início da live, porque a vida está tão dura, a gente tem sofrido tantas agruras, é o isolamento, é a ausência das pessoas que a gente ama, é o medo da morte, é a fome, é o desemprego. E por que não a gente começar um pouco mais suave essa conversa e dedicando a vocês umas palavras de um poeta que é um líder comunitário chamado Adhemar Bogo, que é do movimento do MST, é escritor de livros e é um militante. Então ele escreve assim: sonhar não cansa. Na vida de hoje, poucos sabem como é. Não tem direito o homem, muito menos a mulher. Nesta dura vida, a dor é mais comprida, quando não se sabe por que é. E, no entanto, o sonho se faz canto, quando, com coragem, a luta é fé. Levando vida farta, falta sono para dormir. Quem faz por interesse já tem planos para mentir. O mundo do sacana não vê que a dor é humana, vai matando o dia sem sentir. E no entanto, o sonho se faz canto. Quando a gente planta, faz florir. No mundo dos senhores, corre dólar, rola ouro. Onde existe pobre,
pode crer que aí tem choro. A dor é tão vadia, esperança que um dia é que a liberdade desça os morros, e, no entanto, o sonho se faz canto, quando a esperança é o tesouro. Já roubaram tudo, no campo e na cidade. Não enche barriga, viver só de saudade. Com sonho de bonança, quem luta jamais cansa. Levante sua mão à liberdade. E, no entanto, o sonho se faz canto, quando a esperança é uma verdade. Então, vocês que são lideranças comunitárias, vocês têm a compreensão de que nesta sociedade existe uma disputa de classe, e nós pertencemos à classe trabalhadora. E para a classe trabalhadora, nunca tem direito garantido se nós estamos em casa de braços cruzados. É importante a luta, a organização, a mobilização, e mesmo assim, tudo é muito fruto do protagonismo, né? E por falar em protagonismo, eu quero hoje dar voz a vocês, voz e visibilidade, lideranças da comunidade. Hoje eu fiquei estarrecida com o comentário de uma pessoa, quando eu anunciei a nossa live e coloquei que vocês eram os meus convidados, o tamanho preconceito daquela cidadã, que eu não vou citar o nome, mas para quem quiser tá lá no Facebook, dizer assim, poderia ter sido melhor os convidados, juntando vocês 4 não reúnem o ensino fundamental. Talvez a alma pobre da burguesia, que acha que trabalhador e trabalhadora que tem lado na sociedade não tem valor, nós temos muito para ensinar para essa pessoa. E esse preconceito também da burguesia com as periferias, ele acontece no dia a dia. Então, hoje eu quero que vocês possam contar para a nossa comunidade, vou começar por ti, Cabeça, que tu possa dizer para nós, vocês têm um trabalho à frente da Ambav, né? Faz uns 2 anos, eu acompanho muito o trabalho de vocês, toda a luta em prol da Vicentina. Vicentina é um bairro muito antigo da cidade, enfrentou muitos problemas de alagamento, de enchente, falta de infraestrutura. Tem lutadores daquela região, assim, com uma história maravilhosa. A tua mãe é uma baita líder, né, que veio já antes de ti semeando esse trabalho comunitário. E eu sei que o desafio de ser associação de moradores não é uma coisa fácil, é lidar com a dor do vizinho, do amigo da rua, do parente, do amigo e até do desconhecido, né? Então, eu queria, assim, que tu contasse para a gente um pouquinho o trabalho da Ambav, quem vocês são, como é que nesse processo da pandemia, vocês que têm um pique, né, muito grande, como é que vocês se ressignificaram no meio do isolamento e o que vocês têm feito pela comunidade ajudando, né, nesse processo de solidariedade e de garantia de direitos? Cabeça, abre o microfone e... Abri. Bom, na realidade, contar um pouquinho da história da Ambav, né? A gente está há 2 anos, a eleição foi no dia 20 de janeiro de 2018, numa época de praia, né? Uma época bem complicada. Aí a gente resolveu assumir concorrer, né, à associação, e a gente teve uma eleição aí, a nossa chapa, pro dia 20 de janeiro, foi uma eleição bem, 584 votos, né, a gente elegeu a chapa, pro mês de janeiro, achei até foi muito bom, as pessoas acreditaram, e a gente, espero que a gente esteja respondendo, acho que a gente está respondendo. Mas a gente começou pensando assim, né? O que a gente podia fazer para chamar para incendiar esse bairro? Aí vem um exemplo de antigamente tinha as feiras, né? Isso aí tinha acabado, tinha terminado. Aí deu essa ideia, a gente vamos meter a cara, vamos fazer uma feira. Né? Vamos lá, pedimos licença, tranquemos a rua ali, corre daqui, chamamos dali, anunciamos. E pô, deu certo.
Deu certo. Aí ficou aquele gosto de quero mais, já organizando outra e já foi 5 feiras, né? Até a última parece que deu aproximadamente 5.000 pessoas, né? Foi feito um cálculo pelo jornal até aí, foi uma coisa bombástica. Eu fiquei espantado, né? Que eu não tinha dado conta do tamanho da repercussão, do que estava acontecendo ali quando eu subi em cima de um palco, a gente improvisava tudo, né? O palco era estrado de madeira, buscado na Leroy Merlin, né? Eu buscava lá, montamos o palco, é tudo... ali, coisa mesmo, é luta mesmo. Quando eu olhei assim, eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu olhei em direção acima da associação, assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Eu fiquei assim, né? Foi uma loucura. Aí veio, a gente começou a fazer reuniões, a buscar na comunidade, a tentar descobrir, assim, o que eles achavam, o que eles precisavam. E a gente começou aí com cursos, né? Cursos em sábado de manhã, um pré-vestibular gratuito, tudo com professores, tudo gratuito, o troço, olha, foi muito bom, as pessoas aproveitaram muito todo sábado de manhã. A gente começou com bingos, a gente fez debates, aí até tu participou do debate nosso ali da reforma da Previdência, né, Ana? Foi um sucesso também. A gente vem vindo, foi construindo. Tem muita coisa. Se eu falar tudo que tem aqui, e sobre a pandemia, né, quando começou agora, como eu tive que a gente tinha problemas ali na direção, tinha gente com problema, né, de saúde, que não podia botar em risco. Aí a gente foi para a luta. Eu fui para a luta, eu procurei fazer o que eu pude, tipo ali na vacina, né? Na vacina tinha pessoas que não tinham como vir, eu tive que me expor, eu me protegi, né, mas eu tive que ajudar. A gente chegou a ser distribuído aqui mais de 600 cestas básicas, né? Isso aí não é brincadeira, a gente não atingiu todos, não conseguiu ainda, mas foi mais de 600 cestas, uma parceria bem legal até com a prefeitura, né, a gente conseguiu mais de 600 cestas, distribuir, a gente fez café, distribuiu cestas de café, entre leite, fraldas, isso aí que a gente foi arrecadando, que a gente pôde fazer, a gente fez e está fazendo ainda, né? A gente não parou, né? O nosso atendimento do advogado continuou pelo WhatsApp, continuou, né? Até agradeço ao advogado, o doutor aí, o Cavedon, né? Não parou, atendimento psicotécnico, agora a gente parou, né? Teve que parar, não tinha gratuito também, um serviço voluntário da Rose. A gente tem ginástica da terceira idade, a gente tem zumba, a gente tem grupo chimarrão, a gente tem taekwondo, né? Tem muita coisa, mas quanto à pandemia é isso aí, a gente correu, né? Tentou ajudar do jeito que a gente pôde, tá tentando ainda, é complicado, sabe que a gente não pôde ajudar todos, tem muita gente que está precisando, a gente tem parceiros aqui, doadores, meu portão chegou visita aqui, o meu portão, aqui em casa, a gente não consegue dar conta, né? A gente teve também aqui a parceria bem legal com a prefeitura, sobre o auxílio emergencial. Foi mais de 100 atendimentos, né, do auxílio emergencial. A gente teve o ônibus da saúde, né, de 15 em 15 dias, é uma conquista. E a gente agora está recebendo o ônibus da farmácia também. Isso aí tem muita coisa, e graças, né, de aproveitar, graças ao teu gabinete que abriu a porta também para nós aí, né, Ana? Muita coisa está acontecendo aí, tá bom? É isso aí. Isso aí, Cabeça, muito legal. A gente trouxe aí algumas imagens desse trabalho de vocês, né? Essa frase não é uma gripezinha, é importante, né? Porque, além de tudo, a gente tem que combater ainda a negação, né, do coronavírus, que é uma política nacional, né, e que tem levado, infelizmente, o Brasil a um índice de mortandade absurdo. Então, a consciência crítica que a diretoria tem, né, esse feeling que vocês tiveram de
serem generosos, né? Abriram um espaço da Anbave para proporcionar a vacinação da H1N1, conseguiram descentralizar isso, né? A parceria que a prefeitura tem tido com as entidades não governamentais, através do comitê, das cestas básicas, e eu diria assim que esse trabalho que vocês fizeram cadastrando as pessoas no auxílio emergencial, que isso é um capítulo que a gente precisa aqui falar, né? Até hoje, 1/3 da população não conseguiu acessar o auxílio emergencial por conta dessa burocracia que o governo federal impôs, né, para o povo mais pobre. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas puderam contar com vocês, vocês atenderam usando os computadores de cada um, né? Eu acho que esse esforço continua valendo. A nossa luta agora é para que os deputados e senadores derrubem o veto do presidente Bolsonaro, né? Vai ser votado semana que vem. O nosso mandato lançou um abaixo-assinado virtual e a gente precisa, essa semana, mobilizar. Eu quero contar com a Anbave, quero contar com o movimento, com a Fala Feitoria e com todos que estão assistindo. A gente precisa coletar muita assinatura para que os deputados derrubem o veto do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não aceitou a inclusão de várias categorias autônomas no renda emergencial. E aí ele deixou de fora diarista, garçom, motorista de táxi, motorista de aplicativo, manicure, pedicure, agricultor, camelô, feirante. Ele deixou toda essa galera de fora e a gente precisa lutar para que o Congresso derrube o veto dele, porque essas pessoas, elas não estão conseguindo fazer isolamento, elas precisam lutar para ter sobrevivência e elas estão arriscando a vida delas, né? Então, essa é uma peleia que eu tenho certeza que vocês serão nossos parceiros. Agora eu quero ouvir, então, o Duda. O Fala Feitoria, Duda, tu vai poder contar um pouquinho para a gente, né? Do mesmo jeito como o Cabeça falou, conta para nós esse trabalho que vocês fazem, como é que surgiu a iniciativa de vocês em torno dessa mídia alternativa. Eu sei que vocês têm uma página no Facebook, e também de que forma vocês têm articulado a população da feitoria para a conquista dos direitos nesse momento tão difícil. Tá. O Fala Feitoria, na verdade, ele veio através de um grande trabalho que eu participo há muito tempo, que é do Funil Futebol Clube. É um clube de futebol do bairro Feitoria, um dos mais antigos, assim. E o Funil está fazendo esse ano 30 anos de história. E eu entrei nesse clube com 17 anos, estou com 40. Então, muito tempo ali, aprendi muita coisa. Então, o Funil foi um clube que sempre preservou a família e a comunidade. O Funil sempre faz eventos, Dia das Crianças, festas junina, e faz o Natal Solidário. Sempre faz Natal Solidário, onde a gente recebe parceria, né, de patrocinadores, onde a gente consegue, esse ano, se eu não me engano, a gente distribuiu em torno de 400 ou 500 cachorro-quente e refri. A gente vai nos bairros da feitoria, né, a gente pega uma Kombi e a gente vai passando de bairro em bairro nos pontos que a gente já conhece no bairro mais carente. Então, através desse trabalho, se criou o Fala Feitoria, pensando que o bairro Feitoria é um bairro muito grande. Tanto que, na época, falando sobre um pouco de cultura, músicos, a feitoria tem inúmeros. Cantores, rapper, funk, gauchesco, tudo a gente tem aqui no nosso bairro, tudo. A feitoria conseguiu ter mais, na década de 90, conseguiu ter 3 escolas de samba. Gladiadores, né, do Claudir Pacheco, grande amigo, um abraço, Claudir Pacheco. A Estado-Maior da Feitoria, e depois veio a Imperatriz Leopoldense. E hoje, com muito esforço, a gente vê o trabalho do presidente Kleber, que está colocando a Leões na rua, né? Eu acho que o bairro Feitoria não pode ficar sem um representante no Carnaval de São Leopoldo. Não tem como a gente ficar sem, né? Um bairro com toda essa população, são 37, eu acho, mil habitantes, não pode ficar sem uma escola de samba, não pode. Então, eu conversando com o Rudy, a gente pensou, a feitoria está muito parada. Bom, o que a gente poderia fazer? Conversando com o pessoal, andando pelo bairro, a gente descobriu
inúmeros talentos. Então, a gente, em fevereiro, faz 5 meses, em fevereiro, na época de carnaval, ainda que estava tudo para ter o carnaval de São Leopoldo, a gente pegou e pensou, o que a gente podia fazer para movimentar a feitoria? Nessa época, a gente falou, bom, a gente fazer alguma coisa de carnaval, mas não pode ser só carnaval. Então, a gente teve a ideia de fazer o Seller Folia. Bolamos a ideia ali, vamos fazer o Seller Folia, mas como é que vai ser o Seller Folia? Bom, a gente foi ali na Seller, falando com o parceiro, o companheiro Eduardo, um abração aí, da associação, e ali eles conseguiram, através do poder público, melhoraram a iluminação da quadra. Então a gente falou, bom, seria o ideal a gente partir com feitoria, fazer um evento grande aqui. E daí conversamos com ele, então a gente ia partir em fevereiro desse evento. A gente tinha convidado um grupo de samba, que seria do Rodrigo Lima e Banda. Aí seria o Mescla, representando pelo Alessandro Curumim, e a gente teria mais uns outros músicos. Então a gente pensou, bom, a gente vai partir desse ponto para movimentar novamente o bairro e fazer com isso que a escola de samba volta a crescer. A gente movimentando a feitoria vai dar um respaldo para a escola. No início é muito difícil, né? A credibilidade, o pessoal voltar a curtir. Então a gente teve essa ideia. Só que na metade do caminho a gente foi pego com esse baque da pandemia e a gente foi adiar para melhorar e acabou, cada vez a gente foi, né, aumentando o número de casos e a gente então teve que encerrar essa atividade cultural que era o princípio do Fala Feitoria. Como a gente já estava em processo, a gente pensou, bom, a gente não vai parar por aí. O bairro é grande, o bairro precisa a comunidade precisa ter voz, a comunidade precisa falar. Então a gente pensou, bom, vamos fazer uma página, onde a gente vai dar espaço para a comunidade falar, para a gente se expressar com a comunidade, para a comunidade falar com a gente, para a gente conseguir entrar num consenso de organização e qualidade de vida. Esse é o princípio do Fala Feitoria. Nós temos um bairro grandioso, só que às vezes a gente não sabe preservar o que a gente tem. Então, o Fala Feitoria está aí para isso, para a gente ajudar a população a se organizar, a nos organizar. Principalmente, o que mais acontece aqui é o descarte indevido de materiais. O material não está mais servindo na minha residência, eu vou lá, coloco na praça. E depois eu cobro que o material está na praça. Eu faço uma reforma na minha casa, coloco os entulhos na praça, um terreno vazio, e não procuro saber qual o lugar adequado para fazer o descarte daquele material. E a gente tem um local ideal para o descarte. Então, o Fala Feitoria veio para isso, para a gente falar com a comunidade. Gente, o bairro nosso é lindo, a gente tem que preservar, a gente tem que cuidar, a gente tem que manter o nosso bairro. Não é jogar o lixo na praça e reclamar que a cidade está suja, que o bairro está sujo, que o bairro está largado. Não está largado. Porque o entulho, ele não apareceu ali. Foi alguém que colocou. Então, esse é o intuito do Fala Feitoria. Tá? É conscientizar a população que a gente precisa cuidar, a gente precisa preservar o nosso bairro. Então, essa é a nossa ideia. E falando em pandemia, a gente procura... Ali tinha umas imagens um pouquinho das ações de vocês, né, Duda? As ações junto com... Ficou meio escondidinho ali no painel, mas aí começou a aparecer a foto do trabalho de vocês aí, né? Isso. Nosso trabalho solidário, a gente faz em parceria com o Esporte Clube Funil, que é o clube que nos dá também um grande apoio aí, que a gente trabalha em conjunto, a gente faz esse trabalho solidário. Através da prefeitura, o Funil conseguiu se inscrever na campanha solidária, então a gente faz o cadastro das pessoas que não participam do programa Bolsa Família. São as pessoas que, no momento, estão com salário reduzido, né? Alguns com 25%, outros com 50%. A gente sabe que tem moradores que estão desempregados, trabalhadores autônomos que estão sem emprego. Então, essas pessoas a gente está cadastrando. E, através desse cadastro, a gente passa
para a prefeitura, né? E a gente está conseguindo receber essa ajuda da prefeitura através dessas cestas básicas. A gente, no momento, foi a segunda vez que a gente manda, e a gente já conseguiu ajudar mais de 70 famílias do bairro. 70 famílias perto do nosso bairro, a gente sabe que é pouco, mas a gente está procurando conversar com as pessoas. Eu acho que o dia de hoje vai ser muito importante para a gente, para as pessoas nos conhecerem, saber a seriedade do nosso trabalho, que a gente está aqui para melhoria do bairro, né? Então, agora eu acho que daqui para frente a gente vai conseguir melhorar mais, vai conseguir poder dar um pouco mais de atenção às pessoas e as pessoas conseguir nos ajudar em prol da melhoria do bairro. Sobre a pandemia, a gente fica muito preocupado, porque a gente vê o crescimento muito rápido, né, de casos em São Leopoldo e no bairro Feitoria. A gente estava esses dias olhando e a gente estava com 23, hoje a gente está com 53 casos positivos. Só que a gente continua ainda passando pelo bairro e vendo crianças brincando aglomerado, rodas de chimarrão, pessoas andando com seus animaizinhos de estimação, pessoas correndo, pessoas não usando máscara. Gente, fica difícil. A gente tem a página, quem nos acompanha, a gente coloca todos os dias, a gente coloca informativo, pedindo para as pessoas usar máscara, para as pessoas não andar aglomeradas. Quero mandar um abraço e agradecer aos estabelecimentos do bairro Feitoria. O pessoal está levando a risco o decreto do prefeito. Estão cuidando a entrada das pessoas, estão entrando, dependendo do estabelecimento, 2-2, 3-3, exigindo o uso de máscara. Já vi pessoas se incomodando porque as pessoas não querem colocar a máscara. E quando as pessoas colocam a máscara, as pessoas colocam para entrar, chegam na porta e já tiram. As pessoas caminhando no bairro com a máscara no queixo, né? Então, assim, tem coisas que nos deixam chateados, mesmo a gente colocando, a gente informando, pedindo, vamos se cuidar, vamos prevenir álcool gel, vamos usar máscara. Tem umas senhoras aqui no bairro tem costureiras aqui no bairro que estão doando máscara. Então, aqui no bairro Feitoria, não adianta o pessoal reclamar que eu não tive condições de comprar máscara. As pessoas estão doando. Aqui a gente tem um bairro muito solidário. Solidário mesmo. As pessoas procuram ajudar, só que a gente tem pessoas que não estão preocupadas. Então, isso que nos deixa preocupado, isso que o Fala Feitoria hoje está muito preocupado nessa parte da pandemia aí, porque mesmo a gente colocando, insistindo com as pessoas, a gente vê que as pessoas, muitos não levam a sério, a gente não pode generalizar também. Não são todos, mas muitas pessoas não levam a sério, muitas pessoas estão achando que, pode dizer que seja uma gripezinha, mas que eu não pego, comigo não acontece, sabe? E a gente vai ver o resultado depois, vai ser os hospitais lotados. Eu estava lendo agora que Novo Hamburgo deu 100% as UTIs lotadas. Uhum. Gente, eu sempre falo, a gente sempre posta, não adianta nós não se cuidarmos e depois a gente reclamar da nossa saúde. Então, perfeito. A comunidade da Feitoria, a São Leopoldo, se cuidem, pessoal. Não custa usar máscara. Eu trabalho na rua, eu procuro usar máscara, eu tenho um gel dentro do carro. Gostaria que todo mundo se conscientizasse. Usar a máscara é o que a gente pode fazer por nós mesmos. Ana? Perfeito, Duda. Muito obrigada. É muito importante, né, quando a gente vai auxiliando na tomada de consciência, né, dos nossos companheiros, nossos vizinhos. Cabeça está levantando o dedo, mas eu vou ter que passar para o Cristiano primeiro. Consegue segurar um pouquinho? Tá. Na sequência, daí, senão o Cristiano fica muito tempo na espera, né? A gente está acompanhando aqui os comentários, né? Tem várias pessoas ligadas à Associação Ambave acompanhando, né? A Luciane, o Sauer, a Jo. Tem o povo aqui da Feitoria também te acompanhando, Duda. Pô, tu mandou um abraço para o Pacheco e não mandou um abraço para o Clevenir Paim. Daí vai dar a maior ciumeira, né? Imagina se o cara está acompanhando aí, ele vai se ressentir. Mas é só brincadeira entre a gente. Mas é muito importante, eu acho, que além do protagonismo das entidades não governamentais, que isso é um apoio imenso, né, para o poder público municipal, para o prefeito Vanazzi, né, para a gente poder
não sair da bandeira laranja, né? Nós estamos na bandeira laranja. Agora entrou um novo decreto, são mais 15 dias e mais restrições. E o nosso hospital está com 70% de ocupação dos leitos de UTI Covid. Então, a gente está lutando, é uma luta todos os dias. Enfrentar o tema da pandemia não é fácil, porque mexe na vida das pessoas, mexe no nosso momento, né? Que nós somos seres sociáveis, a gente quer se movimentar e tal, mas o que a gente mais precisa agora é diminuir a circulação de pessoas para não deixar a nossa cidade passar para a bandeira vermelha, para restringir tudo geral, e daqui a pouco a gente vê o sistema de saúde esgotado, né? E a gente não dá conta. Então, a gente está navegando um mar muito revolto e o nosso navio não tem comando, né, gente? A gente tem que lembrar que o Brasil está num desgoverno. Faz 30 dias que a gente não tem ministro da saúde, né? Isso não é pouca coisa. Nenhum país do mundo está enfrentando uma pandemia dessa maneira. E agora eu quero ouvir o Cristiano, né? Porque o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, ele está presente, né, organizando a população pelo acesso à moradia, tem toda uma luta de infraestrutura, saneamento básico, tem a questão de impedir, né, as ordens de despejo, reintegração de posse num momento como esse, são dramáticas as condições, né, de quem mora nas ocupações, mas no início das nossas lives a gente trouxe aqui a Rede Solidária, participou aqui a Karina, participou a Meire, né, e hoje já, eu não sei há quanto tempo, mas acho que já há 1 mês e meio, eles já têm uma caminhada. Eu acredito que o Cristiano hoje vai contar como é que o movimento também tem se organizado, né, em vários pontos da cidade, e quais são os maiores desafios, né, que a gente pode socializar aqui com a população para tentar fortalecer as iniciativas que vocês estão construindo, Cristiano. Muito bem. Não, eu tava feliz aqui em poder ouvir os companheiros, Ana. A gente aprende todo dia. Talvez uma das coisas boas que essa crise da pandemia vai nos dar é ter aprendido a ouvir mais. Talvez as pessoas não saibam o que estão fazendo, né? Porque vai ali no Facebook e fala uma bobagem, vem aqui e comenta outra bobagem. A gente já não sabe mais se é robô, se são pessoas, né? Uma delas até eu tive cuidado de olhar para ver quem era uma pessoa. Então, assim, é triste ver as pessoas enxergando o mundo tão pequeno. E esse momento de pandemia permite que a gente possa, com calma, né, olhando, percebendo que o mundo pode ser diferente. E que essas pessoas caminham para um lugar muito ruim. O lugar do isolamento, da ignorância, da mentira. Eu acho que a poesia que tu trouxe do Bogo aí fala muito isso, né? Tem um trecho que fala que o pior é quando não se sabe por que é que se é explorado, por que é que se é excluído, por que é que se é miserável. Quando as pessoas não sabem o porquê que elas são ou estão naquela condição, é muito pior. E a gente aqui pode, talvez, não ter muitos PhDs, muitos mestrados e muitos doutorados nessa bancada, mas a gente sabe por que é. Sabe por que é militante, sabe por que está no mundo, não está no mundo só por causa do umbigo da gente, nem por interesses mesquinhos, pessoais, particulares. Aqui ninguém, e a gente olha aqui na cara de todo mundo, ninguém dedica a vida a ficar rico, dedica a vida a causas, a causas que têm a ver com o ser humano, com a sociedade, com a evolução nossa enquanto ser humano. Então, assim, é incrível como o processo que levou o Bolsonaro à presidência levou as pessoas à ignorância. Fortaleceu a ignorância, fortaleceu o preconceito, fortaleceu o racismo. Talvez tenham trabalhado com mecanismos de internet que a gente nem conhece ainda, que conectou preconceitos, conectou ódios, conectou vaidades, e isso aparece toda hora. E talvez agora as prisões do gabinete do ódio vão mostrar como a Dona Maria, que gostava de flores, hoje ela é anticomunista, fascista e odeia pobre. Essa evolução das pessoas, né, na rede social, tal foi o bombardeio de mentira na cabeça das pessoas. Mas, gente, eu queria aqui trazer algumas informações boas, mas a gente não tem coisas boas para contar, a não ser o nosso esforço enquanto organização popular. A gente está desde março já nessa caminhada da pandemia, no sentido de tentar proteger
a nossa militância, as nossas famílias nas ocupações, garantir o mínimo de segurança alimentar para que as pessoas não precisem sair de suas casas desesperadamente puxando um carrinho de reciclagem, certo? Ou para arranjar um serviço em outra área para poder garantir o de comer daquela noite. Desde lá do início, a gente construiu já com aqueles parceiros que tinham feito toda aquela caminhada o ano passado ainda, da missão humanitária pelo direito à moradia. A gente começou a organizar uma rede, né? Já foi explicado aqui entre os apoiadores da ANA, construímos um grupo na internet, uma página que é da página da Rede Solidária São Léo, organizamos um coletivo que reúne unicinos, engenheiros pela comunidade, irmãs missionárias do Cristo Ressuscitado, cooperativas e os coordenadores de ocupações, de várias ocupações, óbvio que não todas, e a gente passou a construir cotidianamente um processo de arrecadação, de organização das famílias, de distribuição de máscara, sabão, que boa, e cestas básicas, e eu queria muito aqui, Ana, aproveitar o espaço para agradecer. Eu pedi agora há pouco para a professora Isamara, mas não veio a totalização completa, mas a gente já arrecadou em torno de R$40 mil na Rede Solidária São Léo. Praticamente 1.000 cestas básicas foram distribuídas por ali, foi comprado mais de 1.500 barras de sabão da cooperativa Mundo Mais Limpo, também lá em cima. Ontem chegou o material lá na Ocupação Justo para a construção do fogão campeiro, toda aquela estrutura de cozinha comunitária que tu acompanhou a construção lá, que está se desenvolvendo. Nesse momento, não tem muita gente das ocupações assistindo a live, uma por conta da restrição da internet, que o crédito é pouco, mas o pessoal vai assistindo pingado depois na semana. Mas porque na Steigleder, na Rede Mix, na Justo, está tendo distribuição de comida, produção de comida e distribuição de comida na cooperativa, na cozinha, no galpão da Steigleder. Se nós for agora no grupo do WhatsApp, a gente vai ver fotos chegando desse instante das pessoas e tá lá a orientação. Quem não tiver de máscara, volta para casa, entendeu? Não manda criança, toda uma orientação para as pessoas poderem. Então, assim, a gente tem tentado cotidianamente garantir isso. Toda uma luta para garantir abastecimento de água. E aí são as fotos aqui da organização das cestas no sábado. Isso já vem desde o início de março. É uma relação muito legal, porque a gente tem comprado dos agricultores aqui da região, da Lomba, agricultores aqui dos assentados, Nova Santa Rita, arroz ecológico, tem comprado produtos de outras pequenas cooperativas, tem discutido todo sábado sobre organização comunitária, então já passou a discutir também sobre as cozinhas comunitárias, e a gente tem pedido apoio para a instalação da cozinha lá para 4 cozinhas comunitárias, 2 permanentes, que é Justo e Steigleder, que a gente tem certeza da permanência das ocupações, e outras 2 cozinhas de campanha, que vão para áreas que têm risco de ser despejadas. Que por mais que a gente saiba que é um acordo no Tribunal de Justiça, essas ocupações podem, a qualquer momento, pós um calendário do Judiciário, ser despejadas. E a gente está discutindo também geração de trabalho e renda. A ideia é que essas cozinhas comunitárias possam processar alimentos, pré-processar alimentos e comercializar e distribuir entre si. A ideia é que as comunidades possam trabalhar com artesanato, produção de alimentos, né, a partir da agricultura urbana, e uma rede de prestadores de serviço, Ana. Então essa é a ideia um pouco, meninos, que a gente tem tratado nas ocupações, com o público, né, que ainda não tem onde morar garantido. E na situação de pandemia, óbvio que a gente foi avançando muito nisso, né? Cada vez foi ficando maior a demanda por alimentação. A cada dia que a gente precisa ficar em casa, né? O Estado, eu quero destacar isso antes de concluir o resto, o Estado brasileiro, né, gente, tinha que garantir que o povo pudesse ficar em casa. Um país que tem reservas como tem o Brasil, que tem riquezas como tem o Brasil, podia mandar todo mundo ir para casa e uma viatura, né, do poder público entregar uma cesta básica e dizer não vai ter conta para ninguém pagar por 6 meses. O Estado brasileiro está garantindo para que seu povo não morra. Aí é pelo contrário, a gente não tem governo, é uma bagunça, a gente não vai ter governo, certo? A gente não vai ter governo no próximo período, e nós, trabalhadores e trabalhadoras, aqueles que são progressistas, são de esquerda, precisam também compreender que a gente precisa construir uma outra lógica entre nós, para garantir a sobrevivência do nosso povo. Então, a gente tem avançado também na ideia da discussão da geração de renda, da economia, de como a gente vai se sustentar pós-pandemia, né? Num cenário de altíssimo desemprego, emprego formal nas ocupações já era uma raridade. A pessoa chegava a se destacar, assim, né? Ó, você tem emprego com carteira assinada. Depois do Temer ficou pior ainda, e agora praticamente desandou, né, gente? Não é só com a pandemia, começou antes.
Então, nós precisamos também pensar em como nos organizar enquanto comunidade, nas iniciativas culturais, no atendimento da associação, para superar temas graves, temas como a fome, o desemprego, a desagregação da sociedade. Nós precisamos manter o nosso povo unido, o nosso povo com informação, o nosso povo mobilizado e motivado para superar. Não é uma coisa simples o que nós vamos viver. Nós estamos já, eu acho que com 40 e quantos mil mortos, Ana? Tu que tem os dados aí. Todos os dias eu leio, aumenta uns 1.000 por dia. Hoje deve estar em 49 Imagine. mil. Vai sair o boletim e nós hoje não chegamos com os dados atuais, mas é isso, está quase em 50 mil. E nós não chegamos no meio do caminho. Né? Nós não chegamos no meio do caminho. Não chegou no pico, não chegou no meio do caminho. E nós vamos ter, né, uma situação dos municípios com muita dificuldade de sustentar, inclusive, né, folhas de pagamento, serviços básicos, e um governo federal que está despreocupado. Está nem aí. Está preocupado em botar foguete no Supremo Tribunal Federal, ficar ameaçando de golpe, ficar falando, o ministro da Educação, bobagem, a Damares falando mais bobagem ainda, né, as obras do Minha Casa Minha Vida paradas, as pessoas sem moradia, o despejo acontecendo, a fome chegando, vai faltar dinheiro para remédio, o Estado brasileiro não está nem aí para nada. Alguns prefeitos, alguns governadores, aí São Leopoldo Vanazzi, um companheiro nosso, tem esse compromisso, certo? Mas são raridades. Então nós, enquanto organização popular, sabe, Duda, sai cabeça, nós precisamos começar a pensar em como nós vamos organizar o nosso povo para garantir os seus interesses básicos, para que não corte a luz, para que não corte a água, para que as pessoas tenham comida em casa e tenham uma alternativa de recuperação econômica. Porque não adianta recuperar só a empresa, recuperar banco. Ora, 1,3 trilhões, é isso, né, Ana, para banco. Mas vem cá, meu CPF está precisando de um dinheiro, gente, eu estou devendo no banco. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem dívida. Então, o Estado brasileiro precisa pensar também na recuperação econômica das pessoas. E nós precisamos, fundamentalmente, garantir isso no próximo período. E espaços como esse, onde a gente pode discutir desde como a gente se organiza para atender a saúde da comunidade, né, até como a gente organiza as questões culturais, até como a gente pode se articular politicamente para enfrentar esses temas, são momentos ricos, e eu, de novo, queria te parabenizar por isso, entendeu? Acho que a gente está no meio do caminho, gente, e nós precisamos falar sobre isso. Tem uma eleição no meio do caminho, que as pessoas precisam amadurecer e entender o que está acontecendo, mas, para além disso, nós precisamos votar consciente e sair da eleição organizado para o cenário que vai vir. Não tem brilhante pedrinhas de diamante na rua. Tem uma dureza pela frente. As pessoas hoje estão brigando por causa dos 20 milhões do Vanazzi aí na Caixa Federal. Mas que bom, que maravilha. Não se sabe se terá outro tão cedo. Porque o rumo do país é outro, né? Não estão preocupados com a classe trabalhadora e com o povo, estão preocupados com os bancos, com os garimpeiros, com os fazendeiros, né? Com as multinacionais, não com o povo. O povo vai ter que se auto-organizar, construir referência de organização popular, construir alternativas de alimentação, alternativas de trabalho e lutar para dividir esse quinhão. Não é admissível que um país rico como o país, como o Brasil, vai deixar o povo nessa miséria que está se apresentando no próximo período. Ana, Duda e Cabeça. Nós precisamos lutar contra isso. Obrigada, Cristiano. A experiência de vocês, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, do Fala Feitoria, da Ambave, de tantos atores sociais que a gente não consegue botar hoje aqui nessa sala, mas que a gente quer dar visibilidade, quer mostrar, ela é uma experiência de resistência, né? Como o Cristiano falou, a gente não está conseguindo comemorar nada, mas a gente está num processo de resistência que nos faz unir forças, compreender que não há saída sozinhos, nem individual, para a gente sair da situação que a gente está. Não cabe mais esse modelo de sociedade individualista, onde eu tenho meu cantinho, a minha casa, a minha comida na mesa, minha filha tem escola, tá beleza. É uma luta coletiva, a gente tem que se enxergar como classe trabalhadora e saber que a burguesia não quer que a classe trabalhadora tenha direitos. Então, a gente, enquanto classe, a gente precisa parar de se enfrentar, né?
Porque às vezes a gente vê companheiros e companheiras que moram no mesmo bairro, que estão na mesma situação, né? Aquele cara que ficou desempregado, que era cobrador de ônibus, o cara que era taxista, que depois virou Uber, que agora nem Uber não consegue mais ser, e a pessoa brigando com aquele ódio todo ainda, não se reconhecendo, né? Como alguém que é fruto de um sistema que explora ele. Eu acho que a gente precisa começar a fazer esse convencimento, né, dos nossos pares, dos nossos companheiros e companheiras de comunidade, que é isso que vocês têm feito. Quando vocês chamam, né, o povo do movimento, as lideranças de ocupação, quando tu chama a cabeça, as mulheres do bairro, quando vocês têm uma unidade na ação, vocês estão fazendo uma luta coletiva. E tu tá chamando pessoas, recrutando pessoas para saírem da zona de conforto. Ok, para que eu estou metido numa associação de moradores? Eu tenho meu emprego, eu não preciso do auxílio emergencial. Para mim tá beleza, mas o trabalho comunitário ele não é remunerado, mas também se não há quem lá na ponta faça essa luta, a comunidade não consegue perceber que a cidadania a gente constrói fazendo essa construção, né, essa mobilização. Então, eu quero dizer, assim, que vocês três e tantas pessoas que eu ainda quero trazer para dar visibilidade, para dar voz, vocês são exemplos de pessoas que servem como referência, ao contrário do que aquela burguesa escreveu no meu Facebook, né? Não é o nível acadêmico de cada um e nem a renda salarial de cada um que vai mostrar a compreensão de mundo que precisa ter. Ao contrário, porque nessa pandemia, se eu posso dizer que eu tenho uma lição, é que eu vi pessoas que têm pouco dar para quem não tem nada. Eu vi a solidariedade acontecer de quem menos tem. Porque os grandes, eles têm o isolamento social garantido. Aquela patroa que pediu para a empregada levar o cachorrinho dela lá na rua para urinar e fazer as necessidades e deixou o filho daquela negra morrer, ela tem o isolamento dela social garantido, né? Então, é da classe trabalhadora, é do popular que eu vejo que as pessoas se movem. E chegou num momento em que aqueles que tinham um pouco para dar para quem não tem nada começaram também a não ter. Né, gente? Não sei como é que vocês estão vendo, mas no início da pandemia havia mais para dar. Agora o bicho está pegando de uma forma que até quem estava ajudando está precisando de ajuda. Então, isso mostra que esse sistema neoliberal, esse projeto que nos últimos anos virou moda, defendeu o neoliberalismo, Estado mínimo, né? Servidor público é parasita, né? O SUS não precisa. Esse sistema, ele está, comprovadamente, ele não dá conta do momento que a gente está vivendo. É um Estado forte que a gente precisa, garantidor, né, de direitos. E a gente está vendo aí a Unicinos e tantas entidades envolvidas, dando exemplo, né, ali naquelas fotos que o Cristiano mostrou, aquele galpão ali foi construído com esse esforço. Esse povo hoje tem um galpão onde eles se reúnem no sábado, eles veem o que saiu, o que juntou essa semana? R$2.000. Está lá no Facebook o número da conta, o valor arrecadado e a transparência. E daqueles 2.000 é comprado do pequeno agricultor. E aquela cesta básica vai lá e aí tem 20 lideranças e tem 50 cestas básicas. Aí o cara que é líder de uma região chegou lá e não tem para todos. Ele diz, eu como já ganhei no sábado passado, então dessa vez vou mudar para quem não ganhou. Gente, isso é um sistema, isso é um processo que tem um nível de consciência que as pessoas como essa cidadã que escreveu no nosso Facebook não tem. Ela não conhece a realidade, ela nega uma realidade e ela, inclusive, não se reconhece como parte da desigualdade, né? Então, acho que a gente tem aqui hoje uma experiência maravilhosa. Nós já temos aqui 8h30, né? Estamos a 1h aqui. Eu não gosto de fazer lives assim muito extensas, porque as pessoas começam a sair e deixam vocês ilustres assim sem audiência. Mas eu acho que dá para dar mais uma voltinha entre todos, que eu vi que o Cabeça queria,
para a gente aprofundar, ou nessa provocação que o Cristiano está dando, né? Como é que vai ser o pós-pandemia? A gente nem consegue ainda imaginar, né, Cristiano, pós-pandemia, porque a gente está no meio do furacão ainda. Não dá para ver uma luz ainda no fim do túnel. Só o que a gente sabe é que, em termos de emprego, de renda, a vida vai ficar muito mais difícil do que está hoje. Então, o tema, por exemplo, Cabeça, que vocês promoveram a economia solidária, vocês têm propagandeado os empreendedores do bairro, vocês estão trazendo as pessoas para dentro da página, compra no bairro, compra do pequeno, compra da fulana que faz o bolo, a outra que vende o açaí, a outra que faz pão, né? Eu acho que essas coisas começam a nos movimentar também para um sistema econômico onde a gente não vai lá dar o dinheiro para o grande, que normalmente é sonegador e não está nem aí para o trabalhador, a gente vai ajudar o pequeno, que é só ele mais a esposa, ou ele e o filho, ou só ele, né? E ali a gente está também se fortalecendo economicamente. Então, queria ouvir vocês mais assim numa rodada, para a gente ir meio que pontuando algumas questões. O debate, ele não precisa se esgotar hoje, né? Mas a ideia é a gente passar um conceito para a população que está nos acompanhando, de dizer o quê? Vocês não são poder público, não são União, não são Estado, não são prefeitura, vocês são organização popular, e vocês têm feito a parte que alguns aí nos envergonham e não fazem, né? Como o exemplo do governo federal. Então, como é que a gente pensa junto para a gente se ajudar, né, nessa construção de perspectiva de fortalecimento, né, de valorização das ações e de engajamento, mais engajamento, né? Será que todo mundo que está na comunidade está participando? Será que todo mundo que está ali já fez a sua parte? Será que alguns fizeram, cansaram e foram para casa? Ou não? Será que não falta mais gente fazendo isso também? Porque às vezes eu vejo umas lutas aí solitárias, né? 2, 3, assim, puxando o trator, né? Então, falta também sensibilizar. Pô, tu tá aí assistindo em casa, legal, né? Mas vem junto. Não critica, vem junto ajudar, bota a mão junto. Cabeça. Só vez. Abre o microfone. Ali, o dedão tava... Pois é, até quando tu falou, a gente tem hoje aí um grupo no WhatsApp, tá? Que são mais de 200, um canal de diálogo com mais de 200 moradores, tá? Ali as pessoas ficam sabendo o que está acontecendo, SEMAI, saúde, tudo mais ou menos assim, eles ficam sabendo. E a gente também tem um grupo no WhatsApp que são mais de 80 empreendedores, que ali, como tu já falou, um vende o seu produto para o outro, começou a demonstrar, e um vai comprando do outro, né? E vai rodando, né? E, Ana, é assim, ó, eu tenho andado de ponta a ponta, né? E eu tô em pânico. Eu tenho amigos meus aí que o cara já chegou em mim e disse, cara, não fala para ninguém, mas assim, a coisa tá feia. E eu pensando, puxa vida, eu não tô pensando só antes, eu já tô pensando depois. A nossa diretoria conversa muito sobre isso. O depois, o que espera essa gente? Meu Deus, eu era um cobrador de ônibus, né? Eu fui demitido, né? Aí eu ainda não recebi um pila, tá? E não foi por causa da pandemia. Ajudou um pouco, né? Só que eu fui incluído nessa maldita reforma trabalhista aí. Que é uma coisa que não tem cabimento, e tem muita gente que não sabe o que está ali dentro, e eu também não sabia. E agora eu tô sentindo um pouco na pele. E tem amigos meus, mas tu vê isso aí, cara, meu Deus do céu, não tem esse parcelamento de salário, o pessoal que foi demitido ali é tudo parcelado, é tudo lá em 10 vezes, 15 vezes, quem conseguiu antes, né, é horrível. Então, a gente fica triste quando o cara falou lá, é só uma gripezinha com ar de deboche, poxa vida. Talvez, né, a gente tá, que nem o Cristiano falou, a gente tá sem liderança, não tem, o que a gente vai, espera o quê? Um palavreado assim, meio que até meu filho quando escuta assim, olha assim pra mim, eu digo, o que eu vou dizer pra ele, até evito de ver até, sabe por quê? Né?
É muito... Fica... Outra coisa que eu queria te dizer... Só um pouquinho, está dando um probleminha aqui. Oi? Não, esse aí é antes. A mãe tá aqui me perguntando alguma coisa. Sobre a moça ali, que eu também... eu não queria falar, mas eu vou falar assim, porque... No fundo, assim, eu não fiquei bravo, nem eu tenho pena dela, sabe? Porque eu espero que o Duda, o Cristiano, se ela fizer 1% do que a gente só tenta fazer, eu ia ficar muito contente com ela. Eu não. O comentário dela ali, até que a própria Ana, até tu, Ana, até se ela fizer conseguir fazer 2 ou 1%, ou só tentar fazer, é que ela não conhece a realidade. Tá? Será que ela caminhou na beira, foi lá no dique, na beira de um dique, um dia de chuva? Tá? Ou será que ela já entrou numa casa, assim, quando tu entra e tá lá a mulher fazendo uma panela polenta pura para as crianças comer? Quando eu entrei dentro de uma casa e presenciei, ninguém me contou, eu presenciei isso, saí correndo aqui em casa, tá? Voltei lá, né, para tentar servir aquela família de outro jeito, de outra maneira. Eu fico pensando assim, mas eu fiz um comentário, eu não ia fazer ali no Face, eu disse para ela, tenta fazer o bem para alguém que vai ajudar, que talvez ela melhore o pensamento dela, né? É só isso que eu acho que tentar ajudar alguém para tentar melhorar o pensamento dela. E tentar ser 1% do que a gente tenta. O Schumacher, o Duda, tá? É só isso. E o Duda, eu participo do Torrense, cara, sábado de tarde, há 28 anos. Tá? 28 anos eu tô no Torrense. Né? A gente chama Família Torrense, tá? Eu sou apaixonado, cara. O meu filho também tá indo no mesmo rumo, né? A gente, o sábado de tarde, tô sentindo uma falta pra caramba, tá? Olha, cara, ali é aquele momento que tu grita, tu desabafa, né? Que tu não faz em casa ali, tô sentindo muita falta, sabe? Mas vai voltar, se Deus quiser, vai melhorar. E outra coisa, a gente teve aí na família, a última paciente que saiu do hospital, a dona Arlete, que tocou o sino, ela é tia da minha companheira, ela é irmã da minha sogra. Né? Então ela teve passeando em Bagé, né? Lá, e ela não sabe como ainda, né? Mas ela tocou, foi a última a tocar o sino, né? E só para dizer assim que o Centenário tem UTI, funciona, tá tudo funcionando, né? Que não adianta, a gente tem pessoas capacitadas, tá? A família lá de Bagé, só elogios, né? O filho dela. Então, é muito fácil, que nem nós da diretoria da associação, ali, a gente tenta passar para o pessoal sobre esses fake news aí, o cara vai lá e tira uma foto e fala o que quer lá, a mentira, poxa vida, é muito triste. A gente tá funcionando, tem UTI, tem tudo certinho, tá? Tem tudo direitinho, graças a Deus. Ela saiu viva do hospital, tá? Saiu viva, né? Entrou, tava praticamente desenganada, bem dizer, cheia de problema, saiu de lá, né? Tá se recuperando, né? Mas saiu, tá bem viva, foi muito bem tratada, teve tudo que ela precisou, né? Até a família agradece muito, né? A família, por parte dos filhos dela, mora em Bagé, lá, eles mandaram várias mensagens para mim, que sabe que eu faço parte de uma associação, e elogiaram o prefeito até, né? Elogiaram todo o trabalho aí. Mas é isso aí, eu só espero que, sinceramente, eu tô em pânico, né? Eu acho que, eu sei lá o que te dizer, o que vai ser de nós, que rumo vamos tomar. Agora a gente tem um objetivo, a nossa diretoria aqui, até vou mandar um abraço para eles, né, que depois vão me fuzilar. Um abraço para toda a diretoria da associação, né? O meu objetivo dessa diretoria que nós temos é não deixar ninguém aqui no bairro passar fome. É uma luta, assim, de repente a gente pode até ter falhado, mas se a gente não souber, porque se eu souber, eu posso ter certeza que eu vou correndo lá. A ideia é essa, eu vivo disso, eu sou cria da Neuci, que é a minha mãe, né, que a vida toda lidou com isso, né, a vida toda correndo, ajudando, e a minha filha também, né, faz parte disso também. Ela, até hoje, ela
foi tentar a vida hoje em Santa Catarina, meu dia hoje não foi muito bom, né? Foi a mudança dela, né? Ela foi para Santa Catarina, né? Foi tentar a vida dela lá, né? E ela vai fazer muita falta aqui, porque ela fazia muito esse tipo de trabalho de arrecadação e lutando de roupa para criança, né? Mas ela vai fazer lá também, eu tenho certeza. Mas é isso aí, pessoal. Eu não tenho muito, assim, mais o que falar para vocês. E só dizer que a luta continua, né? Eu quero já me deixar à disposição para vocês que precisarem de mim, não tem hora. Essa é a minha vida, eu adoro essa vida, eu gosto disso, me faz bem, né? Às vezes tomo umas pancadas, assim, ali, aqui, mas é como diz assim, de 100 um bate, 99 vem, segue firme. Então, enquanto um estiver precisando, a gente vai seguir firme, pode ter certeza. Valeu? Obrigada, Cabeça, querido. Nossa, imagina hoje o dia, né? Não tá fácil, Cabeça, uma filha assim indo, né? A gente sente. E força, então, para ti, isso aí faz parte, né? Os filhos vão. E também, só para descontrair um pouquinho, quem sabe no final da pandemia aí o Torrence e o Funil conseguem fazer uma partida aí, né? A Oeste, vai ser um encontro legal no campo. Fala, Duda. Com certeza. Tua a mensagem gente faz o time de fora do movimento. Olha aí, ó, o movimento vai ter que entrar em campo também. Duda, abre teu microfone. Aí. Tá aberto? Fecha o teu. Aí. O cabeça tá com o dele aberto ainda. Fecha a cabeça. Fechou. Ana, eu dividi nos tópicos um pouco agora. Para começar. Economia do bairro Feitoria. O Fala Feitoria, a gente tinha vários projetos, só que a gente tá ainda, né, carente de espaço, né? O presidente Kleber da Leões da Feitoria nos cedeu uma peça na quadra para a gente trabalhar. Mas devido à situação que a gente está, a gente também não vai ter recursos, a gente queria pensar em projetos de cultura, aulas, mas a gente não vai ter agora no momento, não é o momento ideal para a gente conseguir realizar essas atividades. A gente tinha pensado bastante como que a gente podia fazer para dar uma acelerada, para dar uma ajuda na economia do bairro, né? Só que a gente está passando por esse momento difícil, então a gente deu uma freada nesse projeto, assim, visando usar a peça, então a peça tem que ser reformada, então no momento agora não é para isso, a gente tem coisas mais importantes agora no momento, a população está mais carente, precisando de outros tipos de ações. Como tu falaste ali, às vezes os que têm menos ajudam mais do que os que poderiam ajudar. Eu estava falando com uma senhora antes da gente entrar aqui, eu estava fazendo o cadastro dela, tá? Na rede solidária. E ela estava falando, eu consegui escutar pelo telefone, ela falando para um senhor que quando ele quisesse passar na casa dela, ela teria um prato de comida para alcançar para ele. Porque ela falou assim, ó, a gente está com dificuldade, mas um prato de comida eu consigo te alcançar. Então a gente vê que é essa a realidade, né? As pessoas que têm menos procuram ajudar o próximo. E outra coisa que me veio agora me lembrando, que assim, fazendo as ações no funil da rede solidária e recebendo as pessoas lá, as pessoas me pararam para perguntar qual era o meu objetivo. Qual era o meu objetivo de fazer aquilo ali? Qual era a minha intenção de estar doando aquela cesta? Para que eu estava fazendo aquilo ali? Né? Porque de repente, pode ser como tu falaste, porque de repente eu não necessitava estar ali, né? Porque eu tenho minha moradia, eu estou empregado, graças a Deus, então eu não precisava estar ajudando, não precisava estar preocupado com o próximo, não precisava estar preocupado com amigos, com colegas, com vizinhos que estão sem emprego. Então é onde a gente vê a capacidade que chega às pessoas. Então a gente não tem companheirismo. Então é cada um por si. Se eu estou bem, eu não preciso pensar no próximo.
Então, é uma coisa que nos deixa ser chateado. Eu estava em pleno atendimento das pessoas e eu tive que parar para explicar o porquê que eu estava fazendo aquela ação. Por que eu estava com a sede do funil aberta, por que estava chegando aquelas sacolas, por que as pessoas estavam buscando aquelas sacolas ali. Sabendo que a gente, no momento de crise no país, né? Então, essas coisas me deixam triste. Mas, vida que segue, a alegria e a felicidade das pessoas que vão ali é maior que tudo. A gente vê as pessoas sair dali agradecidas